Muito bem, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. No capítulo 37 de Ezequiel. Capítulo 37 de Ezequiel. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler do primeiro até o 10º versículo, que diz assim: quem já achou, diga um amém. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Todos nós temos a oportunidade agora de falar com Deus. Peça ao Senhor: Senhor, fale comigo nesta manhã. Fale ao meu coração nesta manhã. Faça a sua oração. Aqueles que estão nos assistindo pela rede social, faça a sua oração também aí na sua casa. Peça a Deus para falar o seu coração. Fale para Deus abençoar. Peça a Deus para abençoar sua vida, sua casa, sua família. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos juntos na tua casa nesta manhã dominical. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abra as comportas dos céus, e que este lugar se torne um lugar pequenino, Senhor, para receber a tua glória. Que cada cantinho desse auditório seja revestido, seja, Senhor, proclamado a tua presença em cada cantinho desse lugar. Que
que a tua glória, Senhor, possa ser derramada sobre as nossas vidas, levantando os abatidos, trazendo saúde para os doentes, restaurando, Senhor, a força, restaurando a vida, restaurando a paz nessa casa, restaurando, Senhor, o casamento, restaurando a convivência familiar, restaurando os relacionamentos, restaurando a família, restaurando a vida espiritual, restaurando a igreja, fortalecendo o teu povo, fazendo milagres e preparando a tua igreja para a maior festa de toda a história, que é a festa do arrebatamento da igreja. Coloque as tuas mãos sobre nós. Abençoa os pastores, músicos, cantores, diáconos, abençoa os membros da igreja, abençoa todos os teus filhos, abra as comportas dos céus e derrame o teu Espírito sobre nós. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e te agradeço para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, pode deixá-la no capítulo 17 de Ezequiel, onde nós vamos estar meditando nesta manhã. E o assunto que eu gostaria de tratar hoje é avivamento. Avivamento. Avivamento quer dizer trazer vida, dar mais vida. É o assunto que nós vamos tratar nesta manhã. O texto que nós acabamos de ler, ele foi escrito, ele foi dado, entregue a Ezequiel no ano 587 a.C. Então, portanto, há mais de 2.500 anos atrás. E nesse texto que nós acabamos de ler, Deus está mostrando para Ezequiel o estado espiritual do povo de Israel. Como o povo de Israel, que é o povo de Deus, ele se encontrava espiritualmente, tanto o povo quanto os sacerdotes. Sacerdotes são os pastores da igreja judaica. Então Deus chamou Ezequiel e o levou em espírito para mostrar o estado onde estava o povo de Israel. Num vale. Então ele leva Ezequiel e mostra espiritualmente onde está o povo de Israel. Num vale. E qual era o estado do povo de Israel? Era ossos, e ossos sequíssimos. Quando a última coisa que decompõe, que desaparece numa vida, é o tutano. Tutano é aquilo que ocupa a cavidade dos ossos, seja humano, seja animal, seja qualquer tipo de, até ave, né? Então, o tutano é o último estágio de vida da existência de um corpo. E ele disse: eu vi muitos ossos e sequíssimos. O que ele queria dizer? Que não tinha vida, não tinha mais vida. Então ele leva Ezequiel para esse vale, para que Ezequiel veja o estado. Porque às vezes tem muitas pessoas que não conseguem ver. Não consegue ver o seu próprio estado, não consegue ver aquilo que está diante dos seus próprios olhos. Então ele leva Ezequiel para sentir, para ver o que Deus estava vendo.
Ele leva Ezequiel nesse vale para Ezequiel sentir o que Deus estava sentindo. O que a Bíblia diz? Que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Então ele leva Ezequiel para que ele veja, para que ele sinta o que Deus estava vendo e o que Deus estava sentindo. E ele, nesse texto, ele mostra para Ezequiel a solução, como resolver esse problema. Porque Deus, quando mostra determinada coisa, é para que ele possa apontar a direção e a solução. Então ele leva Ezequiel para mostrar o estado espiritual do povo de Israel, mostra seu estado e aponta a solução. Aponta a solução para resolver a situação do seu povo. E a Bíblia, em Gálatas capítulo 6, verso 16, diz que nós somos o Israel de Deus. Preste atenção nisso. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, Israel, nação, e Israel espiritual. Nós temos a nação Israel, povo, nação, e temos o Israel espiritual de Deus, que é a igreja. A igreja somos nós. A igreja é composta de profetas, de pastores, doutores, mestres, profetas, evangelistas e membros do corpo de Cristo. Então nós somos o Israel de Deus. Você é o Israel espiritual de igreja, de Deus. Eu sou o Israel espiritual de Deus. A igreja espalhada pelos 7 continentes do mundo, seja Europa, África, Ásia, Oceania, lá para as terras geladas de, me falha a memória, Antártico, que é também o continente antártico. Então, em toda a face da terra, a igreja representa, em todos os continentes do mundo, a igreja representa o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus. E muitos não estão conseguindo enxergar o que o Israel de Deus está passando hoje. Preste atenção nisso agora. Eu estava vendo um vídeo que foi postado por uma moça essa semana agora. Ela estava com os olhos vermelhos e lacrimejando, com a cabeça prostrada. Uma moça jovem, e ela é muito clarinha, o rosto, quando uma pessoa é muito clara, que ela chora, o nariz também fica vermelho. São as marcas que identificam que alguém está sofrendo, está gemendo. E ela escreveu, ela não falava, ela só escreveu na imagem posta naquele vídeo, e ela dizia assim: quando eu estava na presença de Deus,
Quando eu estava na igreja, na presença do meu Deus, tudo que Ele pedia, tudo que eu pedia a Ele, Ele me atendia, Ele me dava, eu era feliz. Mas eu tomei uma decisão de abandoná-lo e abandonar também a igreja. E hoje eu vivo de migalhas. Aí eu lembrei do filho pródigo. Eu vivo de migalhas. Um vazio que tomou conta da minha vida. E eu tento voltar. E ela usa a expressão assim: como é difícil voltar. Como é difícil voltar. Eu não tenho forças. Eu não encontro forças para voltar. Então esse é o retrato de milhões de cristãos espalhados pelos 7 continentes do mundo. Alguém um dia provou, experimentou a graça, o Espírito Santo, e depois não cuidou da sua vida com Deus, abandonou e hoje não tem forças para voltar. Só no Brasil já foi feita uma estatística que mais de 18 milhões estão fora do caminho de Deus e são chamados os sem igrejas. E essa lista aumenta cada vez mais. Tem solução para essa moça? Tem. Tem solução para quem se afastou? Tem. E a solução está aqui. Eu estava vendo um outro vídeo. Um monte de carro parou em cima de uma ponte porque tinha um homem em pé sobre aquela proteção da ponte, aquela paredinha de proteção da ponte, e no meio daquela paredinha um poste de ferro, que onde naturalmente ilumina a ponte, e ele estava ali segurando. Aí as pessoas perceberam que aquele homem ia suicidar. Aí foi parando o carro, e aí pessoas já foram lá, segurou na perna dele, aí juntou um monte de gente, chamaram o bombeiro, e juntou aproximadamente uns 7, 8 homens para conseguir arrancá-lo de cima daquela paredinha da ponte, daquela proteção da ponte. Ele segurou com os 2 braços naquele poste de ferro e ninguém conseguia destravar porque ele queria se jogar. Quando conseguiram tirá-lo, pasmem, ele era pastor. Ele era pastor. E ele foi se jogar, ele queria suicidar, porque a sua esposa o traiu. E a única maneira que ele achou de resolver o problema era se matar, era o suicídio. Você vai percebendo que começa na membresia e vai chegando nos púlpitos. O estado espiritual da igreja, do Israel de Deus, que Deus levou Ezequiel para ver onde ele estava. O estado que o povo de Deus estava. Aí conseguiram tirá-lo, aí chegou os bombeiros, chegou a ambulância, conseguiram arrancá-lo, segurando com muita força, um homem forte. E naturalmente aplicaram injeção nele para ele acalmar e levaram ele para o hospital. Mas era pastor que o seu lar havia sido destruído. E estava ali pronto para se matar. Outro vídeo desta semana na internet, uma mulher diz assim: apanhei por 10 anos no meu casamento.
Meu marido me espancou, me bateu durante 10 anos. Ela estava no momento que ela se apresentou, ela estava com o rosto todo inchado. 10 anos apanhando do marido. Aí você fala, tem gente que bate mesmo. Só que tem uma coisa, pasmei também. O marido é pastor. Dirige uma igreja, não vou falar onde. Dirige uma igreja dentro do estado de Minas Gerais. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O divórcio chegou nos púlpitos, a violência chegou nos púlpitos, o estupro chegou nos púlpitos, a traição chegou nos púlpitos. E a única coisa que alguém se preocupa é encher a igreja. Então Deus, preste atenção. Deus leva Ezequiel e mostra o estado que Ezequiel, o povo de Israel, estava no momento em que ele foi levado em espírito ao vale de ossos. E a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 2, verso 13, olha o que diz Deus aí. Porque o meu povo fez 2 maldades. Eu começo a imaginar Deus que é amor, Deus que é misericórdia, Deus que está acima de qualquer influência negativa ou maligna, mas Deus é uma pessoa. Quando fala que Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, mostra que as características, aquilo que caracteriza uma pessoa, o que é que caracteriza uma pessoa? Emoções, que são sentimentos, o juízo de valores. Então, como Deus é um ser pessoal, quando fala Deus é uma pessoa, não está dizendo que Deus é igualzinho o Daniel, tem perna, tem mão, tem braço, tem nariz. A Bíblia fala isto, que as nossas orações sobem até as narinas de Deus, mostrando para nós que Deus é um ser que entende as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Não é que Deus é igual ao humano, porque se nós, a palavra de Deus mostra que Deus, Ele se mostra como Ele é, como um ser pessoal, porque senão nós não vamos entender um ser que não tem nariz, que não tem ouvido, que não tem olhos, que não tem cabeça, que não tem mãos. E a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os ouvidos de Deus não estão agravados que não possa ouvir. Os olhos de Deus serão postos todos os dias neste lugar. Então mostra Deus como um ser pessoal, como uma pessoa. Então Deus fala, eu posso ver a tristeza no coração de Deus, quando Ele fala assim, olha, porque o meu povo fez 2 maldades. Ele não vai falar isso rindo, sorrindo. Ele não vai falar isso alegre. Deus está falando isso com tristeza no seu coração. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram
A primeira maldade: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Você já pensou? Imagine uma esposa que a vida inteira cuidou do marido, e de repente ele a deixa, sem mais, sem menos. Como é que essa esposa vai se sentir? Imagine como ela vai se sentir, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Como que ela vai se sentir? Frustrada, decepcionada? É o que Deus está falando ali. Duas maldades o povo fez. Primeira: me deixaram a mim manancial de águas vivas. Segunda: cavaram cisternas rotas que não retêm água. Quer dizer, a partir de hoje eu não dependo mais de você, eu não preciso de você. Mas você está na minha terra, mas eu não preciso de você. Mas você respira o meu ar, mas eu não preciso de você. Você come da minha semente que eu abençoo para que dê alimento para você, mas eu não preciso de você. Mas você desfruta do meu sol para te aquecer, para você não morrer congelado, mas eu não preciso de você. Você se alegra com a minha chuva quando cai sobre a sua terra, sobre as suas plantações, mas eu não preciso de você. Eu mantenho o seu coração batendo 24 horas, levando sangue para todas as partes do seu corpo, para manter o seu organismo e as suas células vivas, mas eu não preciso de você. É o que Deus está falando ali. Duas maldades o povo fez contra mim. Me abandonaram. Me abandonaram. A única fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, caixa d'água furada. Caixa d'água furada. Muitas pessoas aí falam assim: ainda bem que eu estou na igreja. Mas eu quero dizer uma coisa: o estar na igreja não quer dizer que está tudo bem. Tem pessoas que estão na igreja, mas nunca encontraram Jesus. E amanhã ou depois você vai vê-la que ela não vai estar mais assentada onde você via ela sentada, porque ela nunca encontrou Cristo. Ela nunca encontrou o que ela está procurando. Então, muitas pessoas que estão na igreja, muitas, não são poucas não, muitas, ainda não tiveram a sua experiência com Deus, e basta um Elimas, o mágico, para tirá-la da igreja. Basta um Elimas fazer um truque, e aquela pessoa já não vai estar mais ali. Ela vai atrás do Elimas, o mágico. E é o que está acontecendo. Basta apenas um Alexandre o latoeiro, que Paulo reclama com Timóteo, dizendo: Timóteo, latoeiro, Alexandre, o latoeiro me fez muito mal. Cuidado com ele, afasta-te dele. Então existem muitos Elimas mágicos dentro da igreja. Existem muitos Alexandres, o latoeiro, dentro da igreja, que vivem fazendo mal para as pessoas. Existem dentro da igreja espíritos de Jezabel,
dentro do corpo de Cristo. Então basta essas pessoas, um Elimas, um Alexandre o Atueiro e um espírito de Jezabel, para colocar aquela pessoa para fora. Por quê? Porque ela nunca teve uma experiência com Jesus, nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Então, por pouca coisa e por nada, ela abandona. E o estado que a igreja, o Israel de Deus hoje se encontra, é o que reclama Jesus lá no capítulo 2, verso 20 de Apocalipse. Jesus faz uma reclamação. Jesus dá um aviso para a igreja hoje. A igreja de Laodiceia, estamos vivendo o período de Laodiceia, a igreja apostatada. E Jesus reclama disto. Mas algumas poucas palavras, poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, que diz ser profetiza, a ensinar, enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Esta é a reclamação da igreja de Jesus, que reclama com a igreja de Tiatira. Basta um espírito de Jezabel. E a reclamação de Jesus está no Apocalipse, me parece que 3:20, se não me falha a memória. Eis que estou à porta e bato. Vê se é isso mesmo, por gentileza. Isso mesmo. Olha a reclamação de Jesus da igreja hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. A igreja está cheia, mas Jesus está do lado de fora. Basta a pessoa falar contra o pecado para aquele grupo desaparecer. Basta a pessoa ser levado a um compromisso com Deus para ele desaparecer. E tem gente que chega até a dizer: não fala isso na igreja não, porque ninguém vem mais. Olha, quem quer o céu? Jesus falou: aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se ele não quer ouvir a palavra de Deus, porque ele não é de Deus e não vai ficar. Deus não está preocupado com multidão não. Deus está preocupado com quem o ama, quem o quer. Então a igreja hoje, o estado que ela se encontra é o estado que realmente Ezequiel viu, Deus viu. O Israel povo, o Israel nação, há 587 antes de Cristo, para hoje, século 21, 2022. Ora, como precisamos de profetas como Ezequiel, para serem levados a ver, a sentir e a proclamar a direção. Como precisamos de Ezequiéis. Primeira coisa, ele leva, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vamos lá, qual é o sentido simbólico, bíblico de vale? Preste bem atenção nisso agora. Primeiro, simbolismo bíblico de vale: situação ou situações de conflitos interior, aparentemente sem solução. Tem muitas pessoas que estão hoje dentro da igreja, cheio de conflitos internos, que ao ver dela não tem solução.
ela está no vale. E ela vem para a igreja em busca da solução desses conflitos interior, mas não acha, porque encontra lá um Alexandre, o latoeiro, encontra lá um Elimas, o mágico, que está tentando fazer alguma coisa para mostrar que ele é poderoso. E ele encontra um latoeiro, um Alexandre latoeiro, que joga todo mundo para fora. E ele encontra uma Jezabel, que ensina a prostituição espiritual, fabricando urnas, fabricando enormes arcas, e entrando com essas arcas dentro da igreja, e as pessoas colocando a mão. Um dia eu vi um pastor em cima de um caminhão de bombeiro, ele dizendo assim: Deus está indo agora para a igreja tal, e ele falava, não vou falar o nome aqui, Deus está chegando agora no bairro tal, Deus está chegando agora. E aí o carro de bombeiro com a sirene ligada e o pastor em cima com o microfone falando: Deus está chegando em tal lugar. E lá estava já uma multidão esperando. Quando a arca desceu do caminhão de bombeiro, as pessoas pulavam em cima querendo pôr a mão na arca. E isso é o espírito de Jezabel que está na igreja, enganando os servos de Deus. Estão cheios de espírito de Jezabel espalhados por aí. E a pessoa não consegue a solução dos seus conflitos interior, porque não é um pedaço de madeira pintado de amarelo, pintado de dourado, que vai resolver o seu problema. Isso aí é sombra. Eles estão vivendo de sombras, ao invés de viver de realidade, porque a arca simbolizava. A arca não era Deus, era símbolo. E Deus veio. Então a arca não precisa mais, porque Deus já veio, o real já veio. Aquilo que era símbolo agora chegou. Jesus Cristo é o Deus que representava naquela arca. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que veio. Então nós não precisamos mais, não precisa mais de um pedaço de madeira pintado de dourado. Quem estiver fazendo isso é espírito enganador de Jezabel. Cai fora, antes que você seja destruído. Você está sendo enganado por um espírito de Jezabel. Segundo o simbolismo, uma situação perigosa e estreita que exige de nós cautela e vigilância para podermos cruzá-lo com segurança. Esse é o símbolo do vale. O Salmo 23, me parece que é a parte 4, o versículo 4, parte A. Se não me falha a memória, vamos ver. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, deve ser isso. Salmo 23, isso mesmo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. 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 A vara da disciplina. Deus disciplina o Daniel. A vara da disciplina. Mas o cajado que traz para o caminho. O pastor andava com o cajado. E na ponta do cajado tem uma curva. Aquela curva é para levar ao pescoço da ovelha que está desviando do rebanho. Aí o pastor vai lá,
põe o cajado em volta do pescoço e puxa ela devagarzinho, com carinho, e põe ela no trilho certo. Então, quando eu estou com o Senhor, eu posso atravessar o vale da sombra da morte com segurança, porque Ele, o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em segurança. Ele me faz caminhar no meio do vale de forma cautelosa, cuidadosa, vigilante. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Então o vale representa tudo que é destrutivo, ciladas e armadilhas. Se você assistir os filmes de cowboys americanos, você vai ver que os bandidos sempre ficavam e pegavam assaltavam as carruagens e atacavam as pessoas quando eles entravam no vale. Porque eles ficavam em cima das montanhas, escondidos atrás de pedras, esperando a pessoa chegar no vale. Porque o vale é um lugar onde ele pode virar uma presa fácil. Então sempre o vale é um lugar perigoso. É o lugar de sombra da morte. Ezequiel foi levado lá. Simbolismo terceiro: lugar de dificuldades, mas também de vitória e de reconstrução. No vale você pode ter muita dificuldade, mas você tem a oportunidade de vitória e de reconstrução. Vale, quarto, lugar de confronto com o inimigo, lugar de se preparar para batalhas maiores. Todos nós, um dia, se você não entrou, você um dia entrará no seu vale, mas não é para te destruir, porque você vai entrar com o Senhor, e com o Senhor nós vamos entrar com o Senhor, e com o Senhor não precisamos temer, porque ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está permitindo a minha entrada no vale da sombra da morte, treinado para maiores batalhas. E por último, simbolismo: lugar de oportunidade. Quando nós conseguimos ver que o vale que estamos enfrentando é um lugar de oportunidade. Vou te dar um exemplo aqui bíblico. Davi estava em casa cuidando de ovelhas. Quando Samuel foi em sua casa, ele foi até esquecido pelo pai e pelos irmãos. Mas aí Samuel falou: mas você não tem mais filho? Porque Deus mandou ungir um dos seus filhos. Jessé, Deus mandou ungir um dos seus filhos. Ah, lembrei, tem o Davizinho. Ele foi esquecido pelo pai, foi esquecido pelos irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você: ainda que você seja esquecido pelo pai, pela mãe, pelos seus irmãos, pela igreja, por alguém que você estava esperando receber alguma coisa, ainda que você seja esquecido, o Senhor não se esquecerá de você. O Senhor não esquecerá do Daniel. A Bíblia diz assim: ainda que a mãe, por um lapso de memória, esquecer do seu filho que amamenta, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Davi estava cuidando das ovelhas. O pai dele chamou: filho, você vai lá no campo de batalha, leve queijo e leite para os seus irmãos, e esse queijo você entrega para o comandante, o capitão do exército. Aí ele arrumou a mula, colocou queijo, colocou leite. Fala: pai, bênção que eu já estou indo. Saiu cedo. Aí
viajou o dia inteiro até o vale onde havia a batalha. Então, ele chega lá, é chamado Vale de Elá, ou Vale Terebinto. Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, 2 e 19. Davi, quando chega lá, que os seus irmãos que estão lá no batalhão, vê Davi: moleque, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do pai? Não, eu estou aqui para... o pai que mandou eu vir aqui trazer queijo e leite para vocês. Então deixa isso aí, vai embora. Aí quando Davi está descarregando o leite, o queijo, alguém se levanta lá do outro lado do vale. O vale estava no meio, o povo de Israel, o exército de Israel de um lado e o povo filisteu do outro lado. Aí de repente, quando Davi está descarregando o leite e o queijo, ele escuta lá: como é que é? Aquela voz estrondosa, um homem de quase 3 metros de altura, com capacete, com cabeção desse tamanho, com uma espada de mais de 1 metro de comprimento, um homem forte. Como é que é? Vocês não vão arrumar alguém para lutar comigo, seus covardes? Davi olhou e falou: meu Deus, quanto tempo está acontecendo isso aí? Tem 40 dias. 40 dias que ele está desafiando o nosso exército. E ninguém teve a coragem de lutar, porque nós fizemos um acordo para que nossos povos não precisem brigar, se nós arrumarmos um aqui dentro, para lutar com ele. Se eles vencerem, nós vamos ser escravos deles, nós não precisamos morrer, mas se nós vencermos, eles serão nossos escravos. Falou: mas tem 40 dias que ele está desafiando o exército do Deus vivo, e vocês não fazem nada. Não vai fazer isso não. Tem gente que enxerga, tem gente que consegue enxergar além das possibilidades. Às vezes Deus precisa levá-lo ao vale para que ele possa enxergar. Me leve lá no rei Saul. O rei Saul já estava na sua tenda lá apavorado, já há 40 dias de desafio, e todo mundo com medo. Falou: rei, eu vou lutar contra esse gigante lá. Ele falou: que isso, moleque? Você é molequinho? Olha o tamanho daquele homem lá, olha você. Falou: não, mas eu vou lutar. Deixa eu contar 2 histórias para o senhor. Eu estava cuidando da ovelha do meu pai, aí veio um leão, e ele pegou a ovelha do papai. Eu parti para cima desse leão, parti para cima dele, peguei ele pela juba e rasguei esse leão no meio. Você fez isso? Fiz. E a outra história: eu estava cuidando das ovelhas do papai, aí veio um urso. Só a mão do urso é maior do que a minha cabeça. Só uma garra do urso é 15 centímetros. O urso veio, agarrou a ovelha do meu pai. Eu fui lá e matei o urso e salvei a ovelha do meu pai. Você fez isso? Fiz, meu senhor. E vou fazer com esse gigante a mesma coisa. Então traz as minhas armaduras aí, vamos pôr ele aqui. Aí põe capacete, põe couraça. Quando a gente tenta usar os métodos humanos para resolver problemas espirituais, nós damos com os burros na água.
colocou ele com as armaduras, ele tentou andar, ele falou: não consigo andar com isso, pode me tirar isso aqui, eu vou contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos, a qual ele tem desafiado. Tira isso de mim. Quando os irmãos dele soube que ele ia: você está ficando doido da vista, pode parar. Não, pode deixar. Vale lugar de oportunidade, lugar de acabar com o anonimato, lugar de quem é humilhado ser exaltado, lugar de quem foi abatido ser levantado. Aleluia! Lugar de quem está doente ser curado, lugar de quem está sofrendo a receber a bênção da alegria, da felicidade. Davi vai, pega a sua estilingue, a sua tiradeira, chamada também de funda, que lançava pedras. Ele foi lá no ribeiro, escolheu 5 pedrinhas. Preste atenção nisto. Pedrinhas roladas. Já foi em rio que as pedras vão rolando e batendo uma nas outras, e quando ela chega num determinado lugar, ela está tão perfeita que ela não pesa nem para um lado nem para outro, porque ela está tão redondinha que você fala: puxa vida, alguém pôs a mão nessa pedra. Não, chama-se pedra rolada de rio. Ele pegou 5 pedrinhas roladas, porque ela tinha que ser lançada na direção certa. Então às vezes você fala assim, às vezes Deus permite que nós espiritualmente esbarremos uns nos outros, para que nós possamos ser lapidados. A lapidação da nossa vida é uma lapidação, não é de máquina, é uma lapidação natural, das mãos do ourives na mão do artífice que chama Deus. É Ele que lapida a nossa vida, para que ela possa ganhar a direção certa, para que ela possa atingir o alvo certo. Davi pega 5 pedrinhas e ele desce para o vale, e lá está Golias, aquele cabeção. Aí Golias se levanta e fala: opa, vocês não vão mandar um homem para lutar comigo? Aí Davi está lá, pulando para ver se ele enxergava Davi. O capacete lá, aquele olho, o capacete não deixava ele enxergar para baixo, né? Davizinho era pequenininho, Davi tinha que pular. Aí quando ele via Davi, ele fala: vocês não tinham homem aí não para fazer matar uma criança? Mandaram uma criança para lutar comigo. Moleque, volta para lá. Eu te amaldiçoo. Eu vou cortar sua carne e entregar para as bestas feras do campo. Davi não deixou ele com a última palavra. Isso é importante para a nossa vida. Não deixe a última palavra negativa tomar conta de você. Se alguém amaldiçoou você, corta a maldição. Eu estou abençoado em nome de Jesus, e que esta seja a última palavra que paira no seu coração e na sua mente. Quando Davi ouviu isso, ele não começou a luta. Ele falou: olha, agora eu que vou falar. O Deus a quem sirvo, que é o Senhor do exército dele que está ali, que você tem desafiado por 40 dias, Ele me entregará a tua cabeça hoje. A tua cabeça hoje vai vir para as minhas mãos, porque você vem com espada e com lança. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a qual você tem por 40 dias desafiado. E ele começou a rodar a pedrinha, colocou a pedrinha e começou a rolar. E quando ele soltou,
O único lugarzinho que estava descoberto era a fronte do gigante, pois a pedrinha foi exatamente naquele lugar, bateu, puff. Ele começou a bambear, a balançar, e solta a espada, e solta a lança, e aquele homem monstro cai com aquele peso das armaduras, que quando ele tomba, a poeira até levanta, e o povo começa a gritar de lá, e sai correndo lá para o meio do vale. Aí os filisteus já começam a ganhar rumo de casa. Aí Davi vai lá, pega a própria espada do gigante, levanta ela com força, só o peso dela que ele fez cair, já cortou a cabeça do gigante, e ele arranca aquele capacete, segura pelo cabelo e levanta: aqui está o Deus de Israel! Aleluia! 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 O povo de Israel venceu. E aí o que aconteceu? Davi, que vivia no anonimato, tomando conta de ovelhas, todo mundo passou a enxergar Davi. Então o vale, que você acha que está ruim, mas você pode tirar proveito do vale que você está enfrentando, e sair do anonimato, Deus te levantar. Aleluia! Aleluia! Deus mostrar para aquelas pessoas que humilhou você a vida inteira, que Ele está com você agora, que você é abençoada, que você está cheio dEle, e que a glória dEle está na sua vida. Davi dali se tornou rei de Israel. Esse é o simbolismo do vale. Verso 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então preste bem, quando ele começa, que ele é levado para o meio do vale, versículo 2, ali ele está vendo ossos espalhados por uma imensidão do vale. Então ele fica surpreso, que ele diz assim: e eis que, versículo 2, e me fez andar ao redor deles, e eis que, esse eis que, surpreso, ele viu que estava sequíssimo, não tinha vestígio de vida. E quando batia, você viu quando bate ferro com ferro, o osso, quando não tem mais tutano, a batida dele tine como ferro. Quando ele tem tutano, a batida é seca. É seca. E eis que eram numerosos, e eis que eram sequíssimos e numerosos sobre a face do vale. Essa era a condição de Israel. Não tinha vida espiritual. Não tinha vida espiritual. Não adianta uma igreja estar cheia e não ter vida espiritual. Não adianta. A igreja que não tem vida espiritual, melhor é fechar as portas. Que ela virará motivo de zombaria, de escárnio. Eis que é a visão aterrorizante de ossos sequíssimos, que mostrava a ausência total de vida espiritual. Davi, Ezequiel, você está vendo? Essa é a situação espiritual do meu povo. Do meu povo. Aí, versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? É a pergunta que Deus faz.
Você acredita? Deus pergunta para mim, para você: você acredita que eu posso resolver o seu problema? Você acredita que o seu interior poderá jorrar águas vivas, ao invés de ficar esse tumulto, essa revolução, esses problemas interiores que causam tristeza e angústia? Você acredita que eu posso fazer dentro de você um reboliço e de dentro de você jorrar água viva? Você acredita nisso, Ezequiel? Você acredita que esses ossos poderão viver? Qual a resposta de Ezequiel? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Por que ele disse isto? Porque humanamente falando era impossível. E tem muita gente querendo resolver problemas espirituais de forma humana. É humanamente impossível. É por isso que a pessoa está sofrendo. O pastor queria resolver o problema espiritual dele pulando no rio. O outro pastor queria resolver o problema dele espancando a esposa dele. Está faltando o que nessas pessoas? Vida espiritual. Estão no púlpito, mas estão mortos espirituais. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Quando ele diz: Senhor, tu sabes. Quando ele fala isso, tu sabes, ele mostra que dentro do reino do empenho ou do esforço humano, essa tarefa é impossível. Mas Jesus, lá no capítulo 18, verso 27 de Lucas, olha o que Jesus disse ali. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Senhor, esses ossos, ao meu ver, é impossível reviver. Só tu sabes. Só tu sabes. Aleluia. Aleluia. Verso 4. E me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Preste bem atenção nisso agora. Disse ao profeta: profetiza sobre esses ossos. O que é profetizar? Profetizar significa que o Senhor dará uma palavra que garantirá a sua restauração e avivamento. O que eu disse no começo? Avivamento, tornar a viver, trazer vida, ativar. Então, quando Deus disse profetiza, Ele está falando: eu vou resolver esse problema. Você apenas vai falar. Então, no entretanto, isso só poderá acontecer se for feito segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor. Olha o verso 7 aí, por favor. Verso 7. Preste atenção agora. Onde está o segredo do avivamento, da vida? Na palavra. Quando a palavra é deixada de lado, acabou vida. Está dando para você entender? Tem gente que gasta 1 hora falando em dinheiro, mas na hora de dar vida para o povo é 5 minutinhos. Aquele povo sai vazio e com os bolsos vazios, vazio espiritualmente e sem nada.
porque tudo lhe foi arrancado por Elimas, o mágico, por Alexandre, o latoeiro, pela Jezabel, a prostituta. Verso 7. Então profetizei como se me deu ordem. Então, qual é o segredo de resolver o problema? Palavra de Deus. Profetizei como ele me deu ordem. Ele detalhou como ele deveria falar. Versículo 4 ele fala: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Não é ouvir o Ezequiel, não é ouvir o Elimas o mágico, não é tocar na tenda, não é tocar na tenda do Pai Tomás, que muitos colocam dentro das igrejas, não é tocar no tapete mágico, não é tocar na rosa ungida, não é chupar a bala ungida, não é pegar a rosa ungida e levar para casa, não é atirar pedra de brita no gigante. A solução do problema da igreja está na palavra. Falar o que a palavra manda falar, fazer o que a palavra manda fazer. Então profetizei como me deu ordem. Verso 10, por gentileza. E profetizei como ele me deu ordem. Não acrescentou e nem tirou nada daquilo que Deus mandou fazer. Você está vendo por que a igreja está como ossos no vale de ossos secos? Por que a igreja está morrendo espiritualmente? Porque a palavra que alimenta, a palavra que dá vida, a palavra foi tirada e colocou no lugar uma arca, colocou no lugar pedras, colocou no lugar rosa, colocou no lugar uma cabana, colocou no lugar uma tenda, colocou no lugar uma festa de colheita, colocou no lugar uma arca de aliança de madeira, um pedaço de madeira. E o povo está se enfiando numa idolatria por causa do espírito de Jezabel. É por isso que tem pastor matando sua esposa. É por isso que tem pastor suicidando. Se o pastor suicida, imagine os membros. Se o pastor está batendo na sua esposa, imagine os membros. O que ele está ensinando para a igreja? O que está vindo desse pastor que bate por 10 anos na sua esposa? Que mensagem que ele vai pregar para a igreja? Profetizei como segundo me mandou. Profetizei como ele me ordenou, segundo a palavra do Senhor. Versos 5, 6 e 7. Já estou indo para o encerramento, tá, gente? Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Ele obedeceu rigorosamente. E quando ele obedecia rigorosamente a palavra, então profetizei como se me deu ordem. Então houve um ruído. Um ruído. Esse ruído no hebraico quer dizer voz. Ruído no hebraico, a língua do Velho Testamento,
quer dizer voz. Enquanto ele profetizava, enquanto ele falava o que Deus mandou, ele escutou um ruído. E esse ruído era a voz do Todo-Poderoso falando para os ossos. Aleluia! Porque quando você ministra a palavra de Deus, a voz de Deus vai dando solução para o problema, vai curando, vai libertando, vai levantando o abatido, vai fazendo a obra, vai salvando, vai operando milagres. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Então profetizei, fez um reboliço, fez um ruído que a voz, e um reboliço, grande agitação. Quando você começa a pregar, há uma grande agitação, sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós saímos do comodismo, aleluia. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não se acomoda mais, o Espírito Santo te tira do comodismo, ele te levanta, ele faz um reboliço na sua casa, ele faz um reboliço na sua vida, e você começa uma vida cheia da graça, cheia do Espírito, agitada pelo poder do Espírito Santo, para fazer coisas boas para a sua família, para o reino de Deus e para Deus. Aleluia, 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 aleluia. A palavra de Deus em Apocalipse, vou só dar os versículos aqui para quem gosta de anotar. Em Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:17, Apocalipse 2:29, Apocalipse 3:6, Apocalipse 3:13, Apocalipse 3:22. O que é que está escrito lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E a única coisa que o Espírito Santo vai dizer para a igreja é a palavra. Ele não vai falar outra coisa, porque Jesus falou assim: quando o Espírito Santo vier, ele falará de mim. Ele falará de mim. E quem é Jesus? Jesus é Deus. E quem é Deus? Verbo, palavra. Capítulo 1, verso 1 de João. No princípio era o verbo, a palavra, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram criadas pela palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne. Deus encarnou. Deus veio em Jesus Cristo. Então tudo que o Espírito Santo falar, ele vai falar da palavra. Aleluia. E esse é o segredo para todas as eras da igreja. Pare de ouvir e de fazer o que Jezabel manda. Se Jezabel está mandando você pôr a mão na arca, se a sua igreja, Jezabel levou uma arca para dentro, sai fora dela enquanto você pode. A arca dentro de igreja é espírito de Jezabel. Você que me assiste, se a tua igreja está espalhando arcazinhas, uma arca maior lá dentro e um monte de arca para você levar para casa, sai fora dela, povo meu, rápido, porque isso é espírito de Jezabel. Verso 8, verso 9. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ou dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Vem dos quatro ventos. Vem dos quatro ventos. Fôlego, no hebraico, é o mesmo sopro que Deus fez sobre Adão.
Gênesis 2:7. Quando fala assim, olha, ele mandou que o Espírito assopra, sopro, fôlego, vem dos 4 ventos. Fôlego hebraico é o sopro de Deus, que Deus o fez e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É o que Deus está falando para Ezequiel profetizar aqui, o fôlego da vida, porque os corpos já estavam todo montado pelo poder da palavra profetizada, mas não tinha vida. Então venha dos 4 cantos, venha dos 4 ventos. 4 é número simbólico. Isto significa ou denota uma restauração absoluta, plena, total e completa. Deus não faz nada pela metade. O que Deus começou a fazer na sua vida e na sua casa, Ele há de completá-la, porque Ele não faz nada pela metade. Aleluia! Aleluia! 4 é uma restauração completa. Deus não te cura pela metade. Deus não resolve os seus problemas às prestações. Já estou encerrando. Verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremos. Preste atenção nisso agora. A frase, puseram-se em pé. Só o Espírito Santo pode colocar uma pessoa em pé. Quantos pastores, membros de igreja estão prostrados? Sabe por quê? Deixaram o Espírito Santo de lado. Colocaram o Homem-Aranha em cima dos púlpitos, Batman, Robin, Mulher Maravilha, e tiraram o Espírito Santo. Essa turma ocupou o lugar do Espírito Santo. Por isso a igreja está morta. Está morta. E só o Espírito Santo poderá levantá-la. Só o Espírito Santo poderá levantá-la. Só o Espírito Santo pode fazer levantar os defuntos ambulantes. Deus enviara, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2. Só virar uma página, aliás, deixa eu ver aqui, capítulo 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo que falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele falava. Deus vai levantar o seu povo e ele vai ouvir a palavra de Deus, porque enquanto ele estiver caído, ele não consegue ouvir a palavra de Deus. Pastor caído não escuta a palavra de Deus. Você pode falar, pode tentar pregar para alguém que está desviado. Tente pregar para alguém que afastou do caminho de Deus. Tudo que você falar, eu já sei disso. Você vai falar, mas Jesus te ama, eu já sei disso. Jesus te salva, eu já sei disso. Jesus quer você na presença dele, eu já sei disso. Quem está morto não consegue ouvir a palavra de Deus. Então é preciso Deus levantar. E quando ele levanta, quando o Espírito Santo põe a pessoa de pé, disse, filho do homem, capítulo 2, verso 1, disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus não fala com ninguém caído. Não adianta mentir. Tem muitos que estão falando, Deus me mandou falar para você isso, Deus me pôs uma mensagem para você, está cheio disso na internet. Você que abriu esse vídeo agora, foi Deus que mandou, porque eu tenho
uma palavra para você. Mentira! E tem gente seguindo isso aí. Deus não precisa de recado. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Põe-te em pé e eu não vou mandar recado para você, eu vou falar direto com você. Deus não precisa de carteiro. Deus não precisa de mensageiro. Sabe por quê? Ele só precisa de mensageiro quando a pessoa é ímpia. Mas quem é de Deus não precisa de mensageiro. Deus fala direto, fala através da palavra, fala através de cântico, fala através de várias maneiras. Mas Ele fala direto com você. Está dando para você entender? Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Porque Deus não fala com ninguém caído. Ele manda colocar de pé. Aí o que aconteceu? Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs. Ele falou, ele levantou? Não. E me pôs. Quem é que pôs ele em pé? Olha aqui, vou repetir o texto. Então entrou em mim o Espírito que falava comigo, e me pôs em... Quem é que pôs ele em pé? O Espírito. E aí eu consegui ouvir o que me falava. Se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue ouvir Deus falar. Está dando para você entender? Já estou indo para os finalmente. Já estou indo para encerrar. Paulo, quando Deus encontrou Paulo no caminho de Damasco, as pessoas ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo, Saulo, por que me persegues? As pessoas, ele fala assim, as pessoas que estavam comigo estavam aterrorizadas, porque elas ouviram a voz, mas não viram ninguém. Só Paulo viu. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, duro é para ti chutar a ponta da agulha do ferrão com seu calcanhar. Você vai perder. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. As pessoas ouviram, mas não entenderam nada. Só Paulo entendeu, porque veio sobre ele o Espírito Santo. Está dando para você entender? Hoje a igreja está apostatada. Eis que estou à porta e bato. Deus enviará o seu Espírito, e a igreja se levantará num grande exército e poderoso, para tremer o inferno e seus demônios. E eu já encerro. Profetiza, venha Espírito dos quatro ventos, e faz uma obra de restauração absoluta, total e completa. Aleluia. Aleluia. Qual é o segredo? Palavra, e o Espírito Santo levantará um exército. Um exército. E vai colocar esse exército de pé. E vai tremer a terra. E vai tremer o inferno com seus demônios. Coloque de pé agora, por favor, coloque-se em pé. Você vai fazer, você vai profetizar. Espírito Santo, venha sobre mim. Espírito Santo, venha sobre mim. Restaura a minha vida. Restaura a minha vida. Espírito, 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 Pai, feche os seus olhos. Pai, Pai, Jesus, 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 Espírito,
Espírito, Espírito, aleluia. Jonatas, tem esse refrão aí? Você consegue achar esse refrão? Não abra os seus olhos, não abra os seus olhos. Aleluia. O Espírito Santo vai soprar sobre nós. E esse exército vai ser levantado. Você que está na sua casa e agora, faça a sua oração, peça ao Espírito Santo que venha sobre você, e Ele te levantará, e Ele te colocará em pé. Você que afastou-se do Senhor, da igreja, e não tem mais força para voltar, agora ouça a palavra de Deus, e peça ao Espírito Santo, porque Ele vai te colocar de pé, aleluia, Ele vai te levantar, e você vai poder ouvir a voz de Deus, e vai ser restaurado por completo. Você será restaurada total e completamente pelo poder do Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Oh, glória, 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 glória! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Aleluias! Aleluia! Aleluia! Se não encontrou, pode colocar. Só para Espírito. Pastores, vamos orar no meio do povo. Vamos orar. Aleluia! Ore, ore. O Espírito